de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E nesta quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos traz a sua palavra, palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido hoje, na segunda leitura do ofício das leituras na Liturgia das Horas, é tirado do Tratado sobre a Oração do Senhor de São Cipriano, bispo e mártir do século III da nossa era cristã. E traz como título: Depois do pão, pedimos o perdão dos pecados. Ouçamos então atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese para nós, instrução para nossa vida de fé. Continuando a oração, fazemos o pedido: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pode-se entendê-lo tanto espiritual como naturalmente. De ambos os modos, Deus se serve para nossa salvação. Cristo é o pão da vida, e este pão não é de todos, é nosso. Assim como dizemos Pai Nosso, por ser Pai dos que entendem e creem, assim dizemos Pão Nosso, porque Cristo é o pão dos que comem o seu corpo. Pedimos a dádiva deste pão todos os dias. Não aconteça que nós, que estamos em Cristo e diariamente recebemos sua Eucaristia, como alimento de salvação, sobrevindo alguma falta mais grave, nos abstenhamos e sejamos privados de comungar o pão celeste e venhamos a nos separar do corpo de Cristo. Porque são suas as palavras: eu sou o pão da vida que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Assim, dizendo ele que viverá eternamente quem comer deste pão, como é evidente que vivem aqueles que pertencem ao seu corpo e recebem a Eucaristia nas devidas disposições, é de se temer, pelo contrário, que se afaste da salvação aquele que se abstém do corpo de Cristo, conforme a advertência do Senhor: se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Por este motivo, pedimos que nos seja dado diariamente nosso pão, o Cristo, para que não nos apartemos de sua santificação e de seu corpo. Nós, os que permanecemos e vivemos em Cristo. Em seguida, também suplicamos pelos nossos pecados. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Depois do pão, pedimos o perdão dos pecados. Quão necessária, providencial e salvadora a advertência de sermos pecadores e obrigados a rogar a Deus pelos pecados. Porque quando recorre à indulgência de Deus, a alma se lembra da sua condição.
para que ninguém esteja contente consigo, como se fosse inocente, e pela soberba se perca mais completamente, quando se lhe ordena pedir todos os dias perdão dos pecados. Cada um toma consciência de que diariamente peca. Assim também João, em sua carta, nos adverte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não estará em nós. Se, porém, confessarmos nossas culpas, o Senhor, justo e fiel, perdoar-nos-á os pecados. Em sua carta, reuniu as duas coisas: o dever de rogar pelos pecados e, rogando, suplicar a indulgência. Por isso, diz que o Senhor é fiel, mantendo a sua promessa de perdoar as culpas, pois quem nos ensinou a orar por nossas dívidas e pecados, também nos prometeu logo em seguida a misericórdia paterna e o perdão. Amém. Meu irmão, minha irmã, continuamos ouvindo esse texto do Tratado sobre a Oração do Senhor, de São Cipriano, bispo e mártir. E hoje, São Cipriano vem nos falar sobre o pão que nós pedimos e em seguida pedimos o perdão. São Cipriano faz uma belíssima explanação sobre o sentido do pão, que pode ser compreendido tanto corporalmente como espiritualmente. Nessa oração nós pedimos sim o pão cotidiano, o pão material, o sustento do nosso corpo. Clamamos isso, mas clamamos também o pão espiritual, que é o corpo e sangue e alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, a Eucaristia. O pão material que sustenta o corpo, o pão espiritual que sustenta a alma e que nos faz estar cada vez mais próximos de Deus, mesmo quando o corpo perece. Aqui nós vemos uma grande profissão de fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Clamamos pelo pão, para que não nos falte a presença real de Cristo em nossa vida. Clamamos pelo pão espiritual, para que não nos falte as forças necessárias para buscarmos cada vez mais estar unidos a Cristo, para que não sejamos afastados pelo pecado, pelas maldades do mundo, pelas seduções perversas, não sejamos afastados de Deus. Juntamente com o pedido do pão, vem o pedido do perdão. Pedimos a Deus que perdoe as nossas dívidas, que perdoe nossas faltas, que perdoe nossas ofensas. Mas, de certo modo, colocamos uma condição a este pedido. Nós mesmos somos quem sugerimos a Deus a maneira que deve nos perdoar. Nós dizemos que Ele nos perdoe do mesmo modo que nós perdoamos os outros. É a condição que nós mesmos colocamos na oração. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Assim, meu irmão, minha irmã, se nós não estamos dispostos a perdoar os outros que nos ofenderam, como podemos ousar pedir a Deus a sua misericórdia e o seu perdão? Se o nosso coração está fechado para a misericórdia para com o outro,
se nós nos negamos a perdoar aqueles que nos ofenderam, se nós fechamos o coração para o amor àqueles que não nos amam, como temos coragem de pedir a Deus que perdoe nossos pecados, nossas ofensas, nossas dívidas? Por isso a oração do Pai Nosso é uma oração muito séria e que exige realmente, para que seja rezada, um coração disposto a viver aquilo que fala. Oxalá sejamos nós realmente homens e mulheres do pão, mas homens e mulheres também do perdão. Nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, convido você a rezar comigo a Nossa Senhora, a essa nossa pedagoga, que nos ensina do jeito melhor aquilo que agrada a Jesus. Com a sua própria vida, ela nos ensina o que é agradável a Deus. Coloquemo-nos então em confiança nas mãos de Maria, certos de que tudo o que a ela pedimos, ela conduz a Jesus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma quinta-feira abençoada. Que realmente você se abra para que Deus possa realizar as mudanças, as transformações, as curas, as bênçãos que Ele tem reservado para você. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.